Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, que bênção! Mais uma aula aqui nessa escola de líderes, uma escola que tem a intenção muito profunda de aumentar o conhecimento bíblico, o conhecimento em todos os aspectos possíveis, porque eu não tenho como ter um relacionamento com alguém se eu não conhecê-la, se eu não conhecer essa pessoa, se eu não ter um contato, se eu não souber com as coisas que ela gosta. E assim é Deus também, igualmente. A gente, através das Escrituras, a gente consegue conhecer mais o que Deus é, como Ele age, quais são as alianças. Então é muito importante. Se você está com a apostila, tem aqui na descrição, ela é gratuita, irmão. Nós estamos entrando agora no capítulo 4. Na verdade, a gente trabalha em assuntos. A apostila você tem que ler, o vídeo complementa. Nem sempre eu trabalho no vídeo que está na apostila. Às vezes é um complemento. E hoje também será um complemento. Então nós vamos discutir um pouquinho aqui a história de Caim e Abel, uma história bem forte. Não vou ler porque você tem na apostila o texto, então você pode dar uma lida lá. Mas é uma história muito conhecida, onde Caim matou Abel por causa de um sacrifício. Nós trabalhamos um pouquinho melhor esse sacrifício na última aula, na aula 3. Então, irmãos, olha só. É muito importante a gente compreender essa história da morte de Abel. Caim foi com muita raiva que o sacrifício dele não foi aceito, e o de Abel foi, e ele foi e matou Abel. Queridos, e se você ver no rodapé da apostila, se eu não me engano eu tirei da Bíblia de aplicação pessoal, não tenho certeza, mas dá uma olhadinha lá, tem a referência, fala algo muito forte, que a gente tem a mania de simplesmente de não assumir nossos problemas para resolvê-los. Nós damos desculpa o tempo todo. Adão deu desculpa. Eu comi porque quem me deu foi a mulher que tu me deste. Ou seja, botou culpa em Deus do pecado dele. E igualmente Caim, em vez de simplesmente, olha, eu errei, me perdoa, não sei o que eu fiz, onde eu estava com a cabeça. E é o certo, a gente está sempre, Deus ele sempre busca em nós o arrependimento. Isso é muito profundo. Então é só um parênteses que eu quero abrir. Mas hoje nós vamos entrar em dois assuntos muito polêmicos, onde gera muita dúvida, que é quem foi a esposa de Caim e basicamente quem foi a esposa de Caim. Esse, na verdade, é o assunto mais polêmico, né? Porque a Bíblia fala assim, poxa, mas teve Adão, Eva, Abel e Caim e Sete. E aí, como é que... E os outros filhos, como é que vieram? Entendeu? Então existe muita coisa aí que precisa ser respondida. A primeira coisa que precisa ser respondida é, irmãos, naquela época a longevidade era muito grande. Eles viviam 900 anos. Você fala assim, pô, mas isso é uma loucura. Como assim vivia 600, 700 anos? Meu irmão, para quem não sabe, o Rothschild, por exemplo, que é um mega, ultra, super empresário norte-americano, já falecido, morreu há 100 e poucos anos, e ele estava desenvolvendo uma pesquisa muito profunda. Ele falou que se ele tivesse continuado a pesquisa, se ele tivesse vivo daqui a 50 anos, havia possibilidade do homem voltar a viver muito, porque ele reconhece que o homem vivia demais. O homem tinha uma coisa chamada telomerose muito menor. Havia realmente, de fato, uma longevidade muito grande. E houve uma curvatura de deterioramento no DNA humano muito profundo, que o cientista não sabe exatamente de onde vem essa curvatura violenta. Vai seguindo o nível, de repente, bum, despenca. Eu atribuo isso ao dilúvio, mas também é só um palpite. Eu não tenho condições de bater com muita força. Então, então eles tinham uma longevidade muito grande. Primeiro. Segundo, no capítulo 5, versículo 4, diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Não foi só Adão, Eva, Sete, Caim e Abel. Teve muito mais gente. E analisa agora com muita calma, é muito fácil de analisar. Você pega uma cidade como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Nova York. Você pega essa cidade há 100 anos atrás. Cara, tinha quase ninguém não, tinha pouquíssimas pessoas, a quantidade de gente era infinitamente menor. Hoje, comparada a 15 milhões, São Paulo acho que tem 20 milhões, não sei quantos milhões tem, mas há 100 anos atrás não chegava nem um espirro disso. Em 100 anos, olha a quantidade de pessoas que passaram a habitar em São Paulo, em várias cidades que há 100 anos atrás eram um lugarejo, hoje é uma cidade muito grande. Então, irmão, nós temos que parar para analisar que em 100 anos você consegue construir uma cidade.
e eles viviam 800 anos. Então, provavelmente, Caim casou com uma irmã ou com uma sobrinha. Ah, mas, poxa, mas a gente sabe que isso aí é um problema, porque quando há um casamento entre parentes próximos demais, tem uma tendência a dar um conflito de DNA. Mas naquela época não havia essa curvatura, não havia esses defeitos no DNA tão profundo como nós temos hoje. E isso era tranquilo. O que, aliás, bate inclusive com a teoria da evolução, bate de frente, porque para onde a gente observa, a gente vê uma, entre aspas, involução. Porque a gente vê as pessoas perdendo carga genética. Você vê assim, um peixe lá no fundo do mar, como ele não vê luz, ele ficou sem o olho. Isso é evolução. Não, evolução se ele não tivesse o olho e passasse a ter. Então, se ele não tem mais esse olho, isso não é evolução, isso é involução. E tem coisas que já estão na carga genética. A gente, o ser humano, o ser vivo, ele é incrível demais. Ele tem a carga genética dele preparada para muitas coisas. Vou dar um exemplo simples. O urso polar, se você pegar um urso polar e trazer para a floresta de novo, ele volta a ser o urso pardo. Mas o urso pardo, aliás, ao contrário, se você pegar o urso polar e levar para o Polo Norte, ele se torna o urso polar. Agora, se você pegar o urso polar e trazer, ele não consegue virar pardo novamente, porque ele perde as características genéticas. Teve uma dessas capitanias portuguesas que eles levavam coelho, né? Porque coelho se procria rápido, então era uma fonte de alimento interessante. Em uma ilha que eles pararam, um coelho escapou. Quando eles voltaram, depois de um tempão, tinha 2 tipos de coelho e eles não se cruzavam mais. Ou seja, de uma espécie básica fez 2. E por que não se cruza mais? Porque uma delas perdeu carga genética e não ganhou. A gente não observa isso. Então, essa resposta, que é uma resposta tão difícil, tão polêmica, ela é muito simples. Naquela época se vivia muito e em 100 anos você conseguiria construir uma cidade e facilmente ele casou com uma sobrinha ou com uma irmã, o que na época era permitido. Mas com a deteriorização de DNA, hoje é um perigo você casar com uma irmã ou com uma prima. Inclusive, biblicamente, hoje não é uma coisa aconselhável. A Bíblia bate forte nisso. Entendeu, irmão? Espero ter conseguido responder bem essa questão. E continue estudando para que você continue entendendo isso de uma forma muito direta, para que você entenda que a Bíblia tem também respaldo científico. Depois você assiste com calma um vídeo chamado Ciência e Fé. É um vídeo um pouco longo, mas é muito bom para você aprender mais sobre esse fato, né, da ciência e da fé. Afinal de contas, elas são amigas ou são inimigas? Então é isso, meu irmão, que Deus te abençoe poderosamente, que você continue estudando, não leia a apostila de qualquer jeito, essa apostila não é para ser lida, ela é para ser estudada. E você tem que ler com calma o livro de Gênesis, que lá na frente a gente vai precisar de tudo que você está aprendendo aqui. Então, leia com calma, no rodapé tem explicações muito interessantes que vão te ajudar, te auxiliar no entendimento e depois você vai poder aplicar com mais calma, fora os estudos especiais sobre aliança, sobre sacrifício, muitas coisas muito bacanas. Tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.